Portal LC. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Reverbere, o podcast do Portal LC. Quero desde já agradecer a você a sua audiência, a confiança que tem no nosso trabalho e estamos aqui hoje, já neste último mês do ano, na primeira semana, no começo do fim, digamos assim, para falar sobre um tema que é de fundamental importância para você que trabalha na administração pública, que trabalha com licitação e contrato, mas também que trabalha com qualquer tema na área da administração pública. Ou que trabalha, porque isso está em todos os lugares, que é inteligência artificial, aplicado à nossa temática aqui do portal, inteligência artificial e contratação pública. Para isso, a gente conta aqui com dois grandes professores especialistas, o Gustavo Schiffler, doutor em Direito, professor de Direito Administrativo, advogado sócio da Schiffler Advocacia e CEO da Chief AI, que é uma ferramenta que vocês vão ter a oportunidade de conhecer aqui, porque o doutor Gustavo vai falar um pouco para a gente sobre ela. Grande Gustavo, alegria recebê-lo aqui, cara. Obrigado por você ter aceito o convite. Rafael. E vamos conversar aqui sobre esse tema que você já tem desenvolvido aí, um belo trabalho, tenho acompanhado o seu trabalho nas redes sociais. Obrigado, Rafael. E sobre esse tema, irmão. Obrigado por ter vindo. Primeiro quero te agradecer pelo convite para participar desse podcast especializado aqui na nossa área, né, de predileção, as contratações públicas, e para falar desse que eu considero aí o tema do ano, a inteligência artificial, né, e o quanto ela pode nos ajudar na operação das licitações públicas e contratos administrativos. Então, tô ansioso aqui pela nossa conversa. Cara, você não sabe que eu é que tô, porque, tipo assim, se tem uma coisa que eu ainda sou um dinossauro, é na tal da inteligência artificial. Eu tô precisando realmente e vocês aqui vão me dar esse start. Nós vamos te convencer. Não é nem convencer, porque eu não tive tempo de me dedicar a isso, né? Mas estou dedicado a começar por esse episódio. Nosso outro convidado, querido Rafael Mota, especialista em licitações, é servidor da ANTAQ, Agência Nacional de Transporte Aquaviário, pós-graduado em Business Intelligence e em Gestão Pública. Rafa, obrigado, você que já esteve conosco aqui no nosso canal do YouTube, não no Reverbere, mas em lives, e é sempre uma alegria receber você aqui, amigo. Gratidão pelo convite, primeira vez aqui no Reverbere, e com um tema que eu acho sensacional, é o tema do presente, é o tema do futuro também, os próximos anos aí, tudo vai girar em torno de IA. Se Deus quiser, esse episódio vai ser mais um episódio top aqui do que vocês produzem. Pois é, eu gostei muito do que você falou aqui no nosso bastidor, que eu dizia, né, que, gente, nós estamos aqui no começo de dezembro, e dezembro é sempre um mês de retrospectiva, né? Se janeiro é o mês da gente dar o pontapé inicial, dezembro é o mês da gente refletir sobre o que foi. Mas a gente vem para janeiro com um tema que é o tema do futuro, né? Porque ainda que muitas pessoas já estejam utilizando a inteligência artificial, ainda tem muita gente como eu, gente. Tem pessoas que são assim, um pouco dinossauro, demora um pouquinho, mas tem muita gente ainda. E assim, isso é muito novo, né? O Chief vai falar para a gente aqui, inclusive, de quando começou esse movimento, especialmente com acesso ao público, e é algo que, ao público em geral, e é algo que é muito novo para que a gente já possa falar de algo que está muito bem resolvido. Ainda tem muita coisa aí para a gente resolver. E eu queria já então começar, gente, falando que esse é o nosso episódio de número 49, e nós vamos conversar sobre inteligência artificial e contratação pública, e eu vou começar fazendo uma pergunta, e aí fiquem à vontade. Vou pedir ao Gustavo que responda primeiro, depois o Rafa pode aí fazer suas colocações, que é o que é a tal da inteligência artificial generativa, para que a gente possa aqui ficarmos todos na mesma página, digamos assim, porque a gente, desde que somos crianças ali, quem está aí na faixa dos 40 para os 50 anos, quem assistiu ao show da Xuxa, digamos assim, a gente escuta falar que o computador era uma máquina inteligente, que o computador substituiria o ser humano, mas a gente não falava nesses termos de inteligência artificial.
O que é que tem de novo nessas ferramentas, como o ChatGPT, por exemplo, que de fato agora a gente chama isso de inteligência artificial, especialmente generativa? Legal, Rafael. A gente passou por várias revoluções tecnológicas aí nas últimas décadas. E os grandes marcos foram o computador pessoal, depois o lançamento da internet e agora a inteligência artificial generativa. Ela é alçada no mesmo patamar da criação da internet e da criação do computador de uso pessoal. Que legal, cara. E é muito uma nova recente. revolução. Uma nova revolução. Tecnologicamente falando, é de se considerar, muito provavelmente, o maior evento do século XXI, né, em termos de tecnologia, de difusão, de inovação. Sim. E é muito recente. A maioria de nós, eu inclusive, né, tivemos o contato com esse conceito a partir de novembro de 2022. Mais especificamente, dia 30 de novembro de 2022, quando foi lançado o ChatGPT 3.5 ao público em geral. Né? A OpenAI lança, né, nesse dia o ChatGPT, que é o exemplo que nós temos, né, mais claro de uma inteligência artificial generativa. E o que é uma inteligência artificial generativa? Né? Ela é um sistema virtual, né, tecnológico, em âmbito digital, que mimetiza o ser humano na produção, na geração de conteúdo. Que legal. E essa qualificação, né, generativa significa essa criação, essa produção de textos, né, e não apenas textos. Hoje nós já temos um avanço muito significativo em imagens, vídeos, em áudios, né, tudo isso criado artificialmente, né, sob uma perspectiva inteligente. A inteligência artificial, assim, em poucas palavras, significa um sistema de tecnologia que imita o ser humano, né, em alguma atividade que historicamente só poderia ter sido executada por um ser humano. Então, a inteligência artificial generativa é essa criação de conteúdos tal como um ser humano faria, e essa a gente pode chamar um milagre da ciência, né? Um milagre matemático, né? Um milagre do uso da matemática aplicada e da aplicação, né, computacional sob uma perspectiva de uma estatística e probabilidade do que é a resposta certa a um determinado comando. Você falou essa questão e há então aí, obviamente, um elemento computacional que é sobretudo esse aspecto probabilístico, ou seja, de que o funcionamento da máquina vai gerando uma espécie de conhecimento pela própria máquina. Isso. Isso atrai, né, a ideia do machine learning, né, uma aprendizagem de máquina, que, assim, basicamente, o algoritmo ele é exposto a uma quantidade massiva de informações, né, e a partir dessa exposição a essas informações, ele passa a prever qual é o output de uma pergunta, né, ou de um comentário. O que é que vem na sequência? Sim. E isso feito de forma sistemática, com um poder computacional, né, que é até difícil de colocar em palavras, né, com essas placas de vídeo que são absolutamente potentes e com uma quantidade muito grande de informações, passa a ter o que nós temos hoje. Né? Que parece mágica. Né? Você faz uma pergunta, pede um conselho e a máquina simplesmente responde como se fosse um humano. O Gustavo falou, Rafa, e você até podia contar a sua experiência sem mostrar a música, mas é que você fez uma letra de uma música junto com seu filho para sua esposa e você pediu para a melodia ser feita pela inteligência artificial. Acho que foi o ChatGPT. Não foi o ChatGPT. Na verdade, eu tava na praia, eu, minha esposa e meu filho, né, e quando minha esposa saiu do mar, ela falou, meu cabelo com a água salgada, meu cabelo fica enorme. Eu usei a expressão mafuá, que é uma expressão, se não me engano, nordestina. Acredito, né? Que sim. E aí a gente começou a brincar ali, eu, ela e meu filho, e aí eu escrevi uma letra. Eu e meu filho passamos o dia trocando ideia, escrevendo a letra. Depois eu coloquei na ferramenta Suno AI e pedi para ela, com base naquela letra, criar uma melodia
em formato MPB, com a voz feminina, com um tom assim, com um tom assado. Agora eu não me lembro mais qual foi o prompt que eu utilizei, e aí ela me gerou 2 opções de resultado, e eu falei, bom, essa daqui ficou muito próximo ao que eu queria. Então, a ferramenta hoje é uma ferramenta que tem um uso, eu diria, ilimitado. Sim. É espetacular, né? O que a ferramenta pode fazer por nós. Se você pega os carros da Tesla, os carros autônomos da Tesla, eu já vi alguns vídeos, eles desviando de acidentes por milímetro. Então, vem um veículo na direção contrária e ele consegue tomar uma decisão em fração de segundo e salvar a vida de quem está no veículo. Ainda tem que passar por muitos testes, mas é algo incrível. Nas compras públicas, você me desculpe se eu estiver me alongando. Por favor, de jeito nenhum, né? Fica à vontade, amigo. Mas nas compras públicas... Está aqui para isso, que queremos ouvir você. Eu escrevi um artigo em 2021 e foi publicado em 2022, no qual eu já falava sobre inteligência artificial, e eu dizia o seguinte, falava assim, olha, o uso nas compras públicas, hoje, naquela época eu dizia, a gente já tem condição, utilizando ferramentas de machine learning, de dar um salto de qualidade nas nossas contratações e um salto e reduzir significativamente o tempo. Né? Então, eu falei na época, olha, pesquisa de preço. Pesquisa de preço é uma coisa banal que a gente faz, que a gente não deveria mais fazer dessa maneira, bastaria eu colocar um código ali no sistema e o sistema fazer uma varredura das últimas contratações que foram feitas daquele objeto e já fazer uma conexão com a execução contratual. Foi executado ou não foi esse contrato? E já me daria um preço estimado, considerando até a minha localidade. Eu poderia dizer, olha, eu estou no Acre e eu quero fazer essa pesquisa considerando a região norte. Perfeito. Não preciso de ficar olhando em painel, não precisaria de ficar conversando com o fornecedor, olhando em revista especializada. Então, a gente tem, eu diria, uma avenida de crescimento absurda. Entendi. Rafa, agora, como eu falava, a gente falava de inteligência computacional desde sempre. Qual é a diferença de um Excel para uma inteligência artificial, uma plataforma como essa, o ChatGPT? Eu acho que no nosso bate-papo aqui, você trouxe uma definição que eu achei muito legal. O que acontece é o seguinte, a ferramenta de inteligência artificial, ela tenta gerar algo como se fosse um humano, ela tenta gerar uma decisão ou uma ação mimetizando o comportamento humano, né? Então, o Excel, ele não faz isso. O Excel, se você jogar lá uma série de dados, ele não vai saber exatamente o que você quer. Então, você tem que ir clicando, fazendo todos os... ele calcula, mas você vai dizendo o tempo inteiro o que tem que ser feito. Né? Essas ferramentas, não. Se for uma ferramenta de inteligência artificial generativa, como ChatGPT, Claude e outra qualquer, a gente vai dar um comando em texto e vai dizer, olha, eu estou te dando essa planilha aqui e eu quero 3 gráficos que demonstrem bem a evolução do número de nascimentos, enfim, né? Depende do que eu esteja tratando ali. Então, a ferramenta ela consegue produzir algo semelhante ao que um humano faria. Né? A Netflix, a gente estava conversando aqui mais cedo, a Netflix olha lá o seu perfil de séries, de filmes que você está assistindo, né, que você consome e te sugere algo. Então, tem uma ferramenta de inteligência ali por trás que está avaliando como que você decide começar a assistir, como que você decide desistir de assistir algo, como que tipo de filme que você marca como gostei, que tipo de filme que você marca como não gostei. Então, ela está utilizando toda essa base de dados e não apenas isso. Ela está olhando não só para você, como para todo um grupo de pessoas que tem um perfil semelhante ao seu. Entendi. Então, se ela fala assim, poxa, o Rafael Sérgio gostou desse filme aqui. E o Rafael Mota costuma gostar do mesmo tipo de filme que o Rafael Sérgio. Então, eu vou sugerir esse filme para o Rafael Mota também. Vamos ver o que acontece. Né? E aí, se eu gostei... Opa, existe um link ali. Né? Então, a ferramenta está trabalhando o tempo inteiro, mesmo quando a gente não imagina que ela está trabalhando, nos ajudando a tomar decisão ou até nos influenciando a decisão que a gente está tomando. Isso é um cuidado. A diferença que eu diria, então, para o que a gente chega hoje nessa inteligência artificial, parece-me,
até pelo que o Gustavo trouxe, que há uma questão ali de de técnicas ainda um tanto quanto rudimentares, que é a probabilística, digamos, como você colocou, é um raciocínio lógico, mas mais sensível a questões humanas. Como o Rafa falou, ele foi lá e disse, olha, eu quero uma letra, eu quero uma melodia, deu as características e, óbvio, ele não criou essa melodia, digamos assim, no sentido de ter uma sensibilidade, mas ele puxou pela informação, como é mais ou menos essa melodia, e trouxe aquilo que o Gustavo falava, captando ali pela experiência humana que alimentou aquela base, né? A gente está muito habituado a ver a tecnologia se desenvolver nas ciências exatas. Né? Sim, verdade. A gente vê, né, o Excel, ali, ele é matemático. Ele é algo bastante exato. Você pode fazer 50 vezes e, se forem os mesmos dados, vão ser os mesmos resultados. Né? Então, eu gosto de pensar a IA generativa como a chegada da calculadora para as ciências sociais. Achei muito legal isso que você falou. Assim, é a chegada de uma ferramenta para algo que não é objetivo, é algo que é subjetivo. Verdade. Né? Então, o ChatGPT e as demais ferramentas de IA, você pode fazer a mesma pergunta 20 vezes e as respostas virão 20 formas diferentes de responder aquela pergunta. Legal. Como é a nossa reação humana mesmo. Sim, né? verdade. Talvez elas tenham a mesma essência, né? A mesma linha de raciocínio, mas vão ser 20 formas diferentes de responder aquela mesma pergunta. E isso é o que há de mais fantástico, porque a gente não estava habituado a ter esse apoio tecnológico em atividades que são essas atividades mais, vamos chamar de atividades intelectuais, serviços intelectuais não objetivos, né? Não matemáticos, não 1 mais 1 é 2. Né? Então, você perguntar algo que admite, inclusive, diferentes respostas. E ter acesso às nuances dessas respostas. Né? E essa resposta é sempre certa? Não. O que é a tal da alucinação? Alucinação, né? A alucinação foi um dos primeiros obstáculos que nós identificamos na IA generativa quando o ChatGPT foi lançado. 3.5, depois o 4.0. Nós, né, que somos aqui da área do direito, rapidamente pensamos, vamos aplicar no nosso contexto. Sim. E a partir de agora, tudo que eu fizer, vou perguntar para a IA antes. Né? Saber se eu estou certo. Isso. E logo a gente percebeu que ela era assim, fascinante. Já que errar é humano, vou perguntar ao artificial. É fascinante porque ela te entrega o que você quer ouvir. Sim. Né? E o ponto né, pelo menos na primeira onda das Então ela é humana, pelo que você está falando. Sim, ela tenta te agradar. Né? Na primeira onda da IA generativa, ela te responde o que você quer ouvir e, inclusive, caso ela não tenha a resposta, ela inventa. Né? E esse foi o primeiro grande problema. Né? Então, você perguntava assim, qual é o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da fase de amostras na licitação? Bom, o STF nunca decidiu sobre a amostra na licitação, mas aí ela assim, eu preciso agradar aqui o meu interlocutor. Né? Então, ela criava um precedente. Né? Criava, inclusive, o número do precedente jurisprudencial, que não existia, e te respondia. E no início, nós não estávamos ali, talvez, conscientes, né, dessa prática. E muita gente teve problema logo no início, utilizando fundamentos da IA generativa em peças, né, ou até decisões que eram precedentes falsos. Né? Então, isso é o que a gente chama de alucinação. Que é algo que nós estamos tecnologicamente superando nesse momento. Sim. Tá? E há vários problemas. O problema do black box, que é ela te dá uma resposta, porém, ela não te fundamenta de onde trouxe essa resposta. Sim. Então, a caixa preta. E essa resposta pode até estar certa, mas se ela não te diz de onde tirou, você não tem como confirmar. Né? E aí é o que até nós falamos no bate-papo aqui. Uma resposta sem a justificativa técnica, ela se assemelha a uma opinião de bar. Ela não é uma fundamentação. Para ser uma fundamentação, e aí nós que operamos o direito, precisamos de uma fundamentação para as nossas peças. É necessário que ela traga as referências. Né? E esse é o momento que nós vivemos hoje, de superar, né, a alucinação na IA generativa, de superar o fenômeno da black box, de superar o fenômeno do viés
algorítmico, né, que também pode ser um grande problema. O que seria o viés algorítmico? O viés algorítmico ele funciona da seguinte maneira. Você imagine que a IA generativa ela é treinada, né, com base em dados que foram... Ela foi alimentada com esses dados. Né? E você imagine que nesse banco de dados ao qual ela foi alimentada e treinada, exista um determinado viés. Vamos pensar aqui no exemplo na área de licitações. Imagine que ela tenha sido treinada com base em precedentes de um tribunal que é muito rígido e não admite diligência nas licitações. Então, apresentou ali, a certidão está vencida, inabilita. E ela foi treinada com base nesse entendimento. Entendi. Ela incorpora esse viés Sim. e dali para frente passa a replicar, né, dessa maneira. Se o operador da IA ele não está ciente de que ela pode ter um viés, ele acaba aceitando aquela resposta como uma resposta absoluta e verdadeira, quando na verdade se houve um enviesamento no treinamento, sim, isso pode não estar certo. Isso é uma coisa que vai descambar aqui para um ponto que é a responsabilidade que a gente vai falar daqui a pouco, né? E um ponto, então, o Rafa, pelo que o Gustavo fala, é que essa IA parece que ela precisa de ser treinada. Sim. Né? E como é que se treina uma inteligência artificial? O que é que... Primeiro, pelo que a gente pode ver aqui, gente, perguntei, a resposta não é necessariamente certa. Aquela inteligência não é tão inteligente assim. Ela parte de um pressuposto de uma inteligência quase que humana, pelo que o Gustavo fala, que eu vou dar uma resposta. Né? Que já é o viés humano, talvez, aqui, que influenciado, né? Que é o viés algoritmo, praticamente, que é aquela IA, ela capta de tanta informação que ela recebe do humano, ela cria uma maneira de ser semelhante ao humano. Né? Mas como é que eu treino essa IA para ela ser mais precisa ao dar respostas aos questionamentos? Tá, você pode treinar fazendo o upload de dados que são aqueles que você deseja ter como base, né, para toda a tua... para todas as conversas dali em diante, e você também pode treinar conversando com a própria ferramenta e dizendo quais são as novas fontes que ela deve buscar. Se for uma ferramenta que acessa a internet, porque nem todas acessam, se for uma ferramenta que acesse a internet, você vai dizer, olha, da próxima vez você vai procurar no link tal, nesse link aqui tem essa resposta que você quer, a resposta a essa pergunta que eu te fiz. Mas normalmente a gente vai fazer um upload, né, de arquivos que não necessariamente são textos, tá? Pode ser imagem, pode ser áudio, tá? Então essa gravação desse podcast aqui, ela gera dados para a gente fazer um upload para uma ferramenta, por exemplo, e depois pedir para ela responder determinadas perguntas com base na nossa conversa. Perfeito. Aqui. Então, tudo isso são dados que vão alimentar essa ferramenta para que ela dê a melhor resposta possível. Como o Gustavo falou, a ferramenta atua com base em probabilidade. Então, ela analisa diante de todo o contexto que você traz e de toda a base de dados que está ali por trás, qual a resposta que provavelmente é a mais interessante para aquela pergunta. Essa alucinação decorre do fato de que a ferramenta tem que te dar uma resposta, que já é um viés. Né? Então, quem criou a ferramenta com esse viés de que ela tem que te dar a resposta. Ela não sabe dizer, eu não sei não, eu não vou te dizer não. Isso, talvez os programadores também não gostem de dizer não. Né? Quem programou já não é aquele que também fala, olha, isso aí eu não sei, vou pesquisar. É interessante porque quando lançaram a conversa por voz com a IA, as primeiras vozes eram femininas. Só tinha voz de mulher, que é outro viés, porque os programadores que estavam fazendo queriam conversar com mulheres e não queriam conversar com homens. E super interessante isso. E aí depois aquilo vai subindo, né? Vai indo para outro escalão. Aí vem alguém e fala assim, não, peraí, por que você não tem 4 opções de voz, 5 opções de voz? Se eu quiser conversar com uma pessoa com uma voz de criança, eu posso? Se eu quiser conversar com uma pessoa que tem uma voz de alguém mais idoso, uma voz rouca, uma voz fina, eu posso? Então, assim... Aí, com o tempo, a gente vai quebrando esses vieses, com o tempo a gente vai quebrando essas alucinações
Por quê? Porque a gente vai ensinando a ferramenta qual é a melhor forma que ela pode me responder, quais os melhores dados que ela pode me trazer. Entendi. O Rafa falou uma coisa que uma das maneiras de você controlar essa IA, treinar ela, é limitar a base de dados dela. Ou seja, dar o viés a ela de, olha, você vai buscar essa informação ali. E aí eu queria, Gustavo, se você pudesse falar um pouco da sua experiência com a ferramenta que você criou, que é a Chief AI, que é uma ferramenta voltada para licitação. E que foi treinada nesse aspecto, de você ter tirado ela, digamos assim, a fonte que ela consulta não é a internet como um todo, mas sim alguns dados específicos, que é o que, pelo que eu entendi, você chama de um assistente virtual especializado. Seria isso? Perfeito. É isso, Rafael. Obrigado aí pela pergunta, pela oportunidade também de falar um pouco dessa ferramenta. Por favor. Parabéns pelo trabalho. Basicamente, né, quando nós começamos a utilizar a inteligência artificial generativa no mundo das licitações, é que eu trabalho com licitação, sou advogado, professor nessa área, e a gente trabalha diariamente com isso, com o tema. A gente tentou utilizar e percebeu que ela falhava, né? Ela ou inventava, ou ela não dizia o fundamento. E nós gostamos de pensar, né, no escritório que a gente tem um DNA digital. Então a gente tem uma equipe de tecnologia com desenvolvedores dentro do escritório. A gente começou a fazer alguns protótipos. E logo, né, isso tudo é esse ano, né, no primeiro semestre, nós conseguimos criar um protótipo em que nós usávamos o motor do ChatGPT, usávamos né, da OpenAI e forçávamos ele, a gente faz isso, a gente força ele a raciocinar as perguntas e digamos assim, né, esse verbo é um tanto estranho para a inteligência artificial, mas pensar as respostas com base em um conteúdo que nós controlamos. Sim. Né? E foi dessa maneira que nós conseguimos superar o desafio da black box e da alucinação. Ou seja, toda vez que eu faço uma consulta ao sistema, eu obrigo a máquina a me responder com base em informações, né, que eu compilei e que eu faço uma curadoria, que são ali milhares de decisões, né, jurisprudenciais, acórdãos do TCU, do STJ, do STF, as instruções normativas, portarias, decretos, leis, etc. Né? E eu chamo isso de assistente jurídico virtual, eu chamo também de uma segunda onda da IA generativa, que é uma onda em que nós temos mais controle sobre as informações que embasarão as respostas da IA. Né? Isso me permite, Rafael, só mais um ponto. Claro, né? Claro. É interessante a gente fazer talvez uma analogia aqui. O treinamento da IA generativa, essa que foi feita pela OpenAI, quando lançou o ChatGPT. A OpenAI é a empresa que é a mantenedora, digamos assim, do ChatGPT. Isso. Hoje, o principal nome em inteligência artificial generativa no mundo é a OpenAI, que tem esse sistema mais conhecido. Sendo que né? outras empresas também têm suas IAs, como a Samsung tem a dela, como o Google, a Amazon, Microsoft, a Amazon, ou seja, são várias ferramentas. Sim. O Rafa falou uma aí que é voltada inclusive para música, que é a Sono AI. Tivemos uma explosão de aplicações, né? E o que é muito útil para nós. Mas, voltando um passo, a OpenAI ela fez um treinamento hardcore, digamos assim, né? Que é na essência do ChatGPT, em que ela processou dezenas de milhões de documentos e expôs a inteligência, o algoritmo dela, a esse conteúdo, o que fez com que ele entendesse probabilisticamente qual era a resposta, talvez, ideal para uma determinada pergunta. Né? Mas você imagine que esse conhecimento, para fazer uma analogia, ele está nas entranhas do ChatGPT. É o que ele aprendeu e faz parte dele. Né? E, portanto, ele também não consegue ser atualizado com frequência. Por isso, né, o ChatGPT costuma ter informações que são desatualizadas. Ele até tem uma data de corte, de treinamento, etc. E ele também não é ultra especializado. Né? Porque a OpenAI ela não estava ali preocupada em saber,
né, as nuances dos entendimentos do TCU sobre licitações. Perfeito. Né? Então, a diferença... Né? Bom, Rafael aqui, professor especialista em licitações. Agora, você imagina o seguinte, Rafael. Eu vou te colocar aqui nessa nossa sala, eu vou tirar o seu computador, tirar teu celular, tirar seus livros e vou começar a te fazer perguntas de licitação. Qual o acórdão tal, qual é o entendimento? Você vai saber responder. Mas vai chegar um ponto... Espero. Vai chegar um ponto e falar, tá, mas qual é a data de publicação desse acordo? Não sei. Você não vai saber. Saber. Qual é o número desse acordo? É plenário ou é primeira Câmara? Quem era o relator? Você não vai saber. Né? Agora imagina o mesmo Rafael na mesma sala, agora com acesso a um banco de dados. Perfeito. Entendeu? Eu vou te perguntar, você vai falar, não, eu sei que existe um entendimento desse. Você vai pesquisar ali, em 30 segundos, você vai me dizer qual é o acórdão, quem era o relator, vai poder citar expressamente qual era a passagem. Então, essa segunda onda da IA generativa, ela vem nessa linha. É como se a gente turbinasse um motor extremamente inteligente com um banco de dados atualizado. E a gente fala assim para ele, olha, vou te fazer essa pergunta, só que antes de responder de cabeça, digamos assim, você consulta o banco de dados. Entendi. E isso tornou os resultados assustadoramente mais assertivos. Sim, sim. Eu posso fazer um comentário fora do script aqui? Porque essa fala dele foi muito interessante, que é o seguinte, aí surge um risco e uma oportunidade. Nesse exemplo que ele citou, eu achei excelente. Por quê? A gente pode ter o agente público que faz da ferramenta uma muleta e deixa a ferramenta escolher por ele o melhor caminho, deixa a ferramenta escolher por ele o melhor texto, a melhor decisão. E a gente pode ter aquele agente que faz da ferramenta realmente uma ferramenta para dar um upgrade na qualidade da sua tomada de decisão, para reduzir tempo e melhorar a qualidade. Então, é isso que a gente precisa dosar aqui. Por quê? Porque a ferramenta não surgiu, e muita gente fica falando isso, que ela vai tomar o emprego das pessoas, que vai ocupar o espaço e tal. De fato, algumas profissões serão extremamente impactadas. Sim. Né? Mas... Sobretudo aquelas mais acessórias, né? Exatamente. Assim, de apoio, possivelmente. Quanto menor o nível de especialização requerido, quanto menor o nível intelectual requerido, mais fácil de ser essa atividade substituída, ou por um robô, ou por uma ferramenta tecnológica como o ChatGPT. No entanto, se você, como usuário da ferramenta, a utiliza para exponencializar aquela atividade que você faz, né? Então, poxa, eu não tenho capacidade de lembrar a data do acordo, não tenho capacidade de lembrar o nome do relator, mas isso realmente não é uma informação tão relevante assim. Então, vou usar meu tempo estudando um outro tema para pensar melhor sobre isso, até para me diferenciar no mercado. Então, é aí que eu vejo uma oportunidade. Mas quem for preguiçoso, quem optar pelaquela escolha fácil de dizer, olha, a ferramenta vai fazer para mim, isso daqui tem um sério risco de se ver envolvido nisso aí. Rafa, e aí a gente vai para um ponto que é sempre muito discutido, especialmente pelo mundo do direito, Gustavo, que é a questão da responsabilização pelo uso da inteligência artificial. E isso é interessante porque os órgãos públicos têm contratado essas ferramentas para colocar à disposição dos agentes públicos. Como é que fica essa responsabilização? Fui lá, perguntei ao ChatGPT ou a qualquer dessas ferramentas, o Copilot da Microsoft, qualquer uma delas, que é contratada pelo meu órgão especialmente, e aí ele me disse, olha, isso aqui é isso. E eu pratiquei o ato com base naquela informação. Em que medida eu posso ser responsabilizado por isso? Rafael, essa pergunta é extremamente relevante e tem uma solução que hoje é bastante clara. O uso da IA generativa não diminui e não mitiga em nada a sua responsabilidade pelos documentos que são elaborados dentro da sua atividade profissional. Perfeito. Então, se você é uma autoridade competente para tomar uma decisão, se você é um procurador, um parecerista, né, se você é um pregoeiro, você está trabalhando na fase de planejamento, você vai ter que tomar decisões, muitas delas você vai ter que tomar por escrito. E você usa a inteligência artificial,
a sua responsabilidade por aquele conteúdo é exatamente a mesma que seria caso você não utilizasse a inteligência artificial. Então, ela tem um uso assistencial e não substitutivo. Né? Nós não chegamos nesse ponto ainda, talvez um dia seja o caso. Não há autorização legal explícita nas leis de processo administrativo para a substituição da competência para a tomada de decisões. Isso ainda é da autoridade competente, que diga-se é uma autoridade humana. Sim, né? sim. E ela vai poder se apoiar nas ferramentas de inteligência artificial. O TCU, inclusive, esse ano lançou um guia de uso da inteligência artificial generativa no âmbito do próprio TCU, em que ele deixa isso claro. Né? É uma obviedade? Mas é importante que seja dita. A responsabilidade pelo uso da IA é do operador da IA. Se ela alucinou, se ela te deu uma resposta equivocada e você assumiu aquilo como correto, não conferiu, não confirmou, né? e passou adiante, e isso, dentro das regras de responsabilização pessoal, foi caracterizado como um erro grosseiro, por exemplo, né? ou claro, se foi doloso, o sujeito será responsabilizado. Rafa, então, pelo que o Gustavo fala, se eu estou lá, fiz uma pesquisa na minha ferramenta de inteligência artificial, ela me disse, olha, isso é assim, fique tranquilo, acórdão tal, plenário, relator, datado de tanto, publicado no dia tal, não confie não. Vá lá e veja se esse acórdão existe e se ele fala exatamente aquilo que a IA está te respondendo. Uma dica que eu costumo dar é o seguinte, você tem que ser São Tomé. Né? Por mais, se você faz 100 perguntas, a ferramenta acerta 100. Não quer dizer que a 100ª não possa estar errada, equivocada, ou não quer dizer que não exista uma resposta melhor. Às vezes ela te dá a resposta correta, isso não significa que não exista uma resposta melhor. Por exemplo, se eu pergunto qual acórdão que trata desse tema, e ela pode me trazer um acórdão de 2014, um de 2015, mas tem um acórdão de 2022, um outro de 2023 que trata do mesmo tema. Por que não usar o mais atualizado, mais recente? Né? Então a resposta dela não está errada, mas poderia ser melhor. Então é sempre bom conferir, dar um check. O ChatGPT, ele costumava errar, e corrigiram esse erro, ele costumava errar normas ABNT. Então, ele inventava que aquela norma ABNT, cujo número existe, né, que tratava, vamos supor, de instalações elétricas. Sim. Só que é uma norma ABNT que trata de, construção de navio. Entendi. Entendeu? Não tem nada a ver com instalação elétrica. Então, se você não vai lá no Google, pesquisa, ou no Perplexity, que é outra ferramenta, pesquisa aquela norma ABNT para ver se ela realmente trata daquele tema, você corre sério risco de tomar uma decisão equivocada. Mas, Rafa, essas alucinações diminuíram drasticamente. Drasticamente. Eu que acompanho a ferramenta desde o princípio, eu posso te falar, no começo tinha um erro atrás do outro. Agora, eu dou aula, assim, aí a gente faz 20, 30 prompts numa tarde, recebe a mesma quantidade de resposta. Desculpa te interromper, mas só explica o que é o prompt, para o nosso público poder captar o que é esse tal desse prompt. Quem é ele? Tá, vou explicar o que é o prompt. Eu vi até que você gravou até um vídeo no seu Instagram falando isso. O que é esse tal desse prompt? O prompt é o comando que a gente dá para a ferramenta, né? Então, eu estou ali, eu sou o piloto, a ferramenta é o copiloto, ela tem que me assessorar. Então, eu vou dizer para ela, assim, olha, eu estou com tal e tal problema, um prompt bem feito, ele tem alguns aspectos, né, a serem considerados. Então, eu tenho tal e tal problema, eu estou numa organização assim, assim, assado, descrevo a minha organização e não sei como resolver isso daqui. Existe alguma solução viável? Você me sugere alguma solução para isso daqui? Se sim, né, se existe alguma solução, baseada em quê que você está me sugerindo isso? Qual é a fonte de pesquisa? Então, isso é um prompt, né? Então, pode ser uma pergunta, pode ser uma ordem. Então, elabore um documento
com esse aspecto aqui para mim, ou pode ser qual norma que trata disso, qual acórdão que trata daquilo outro, pode ser fiz um upload de um arquivo e digo para a ferramenta elabore um gráfico com base nos dados que tem nesse arquivo. Então, o prompt... É a provocação que você faz para a ferramenta. Isso, assim. É um comando que pode ser também uma pergunta. Mas quando eu dou a pergunta, eu já se pressupõe que eu quero uma resposta. Não deixa de ser um comando. E esse prompt, ele é relevantíssimo, porque quanto mais preciso você for nesse seu prompt, a resposta também vai ser mais apurada. Extremamente. O fator humano, ele continua sendo essencial. Sim. Então, a pessoa que está ali utilizando a máquina, ela tem que saber fazer a pergunta. Se você faz a pergunta errada, você tende a receber a resposta errada. Sim. Se você faz uma pergunta aberta, você tende a receber uma resposta aberta. Sim. Então, quando a gente está falando de ETP, por exemplo, né? Eu te dizia mais cedo que eu não falo do ChatGPT para elaboração do ETP sem antes explicar o que é o ETP e quais são os seus elementos. Sim. Por quê? Porque a pessoa que está fazendo a pergunta, ela quer a lei do menor esforço. Ela quer logo falar assim, cria para mim um ETP para compra de computador. Bom, compra de computador para quem? Você quer um computador portátil, você quer um computador de mesa, você quer um computador ultra rápido, você quer um computador com alta capacidade? Qual o problema que você pretende resolver? Em quanto tempo você quer receber? Como que será o processo de troca do computador velho pelo computador antigo? Então, são N perguntas que existem e se a gente não souber... Não dê spoiler não, que a gente vai chegar nessa parte de falar do ETP. Tá bom, pode deixar. Desculpa, eu me empolgo e a gente vai. Pode continuar. Mas eu só queria, na parte da responsabilidade, então, é importante a gente colocar, gente, que é uma ferramenta, como qualquer outra, que se você tem a informação, você tem que checar aquela informação. Né? E o TCU, e aí no dolo, tudo bem, o dolo é o intuito de cometer o ilícito, mas o erro grosseiro o TCU pega por uma questão cognitiva. Comete o erro grosseiro aquele que não tomou as cautelas mínimas necessárias para ter conhecimento da real situação. Né? Então, se disse que o TCU tinha uma decisão naquele sentido, que aquilo podia fazer, quando na verdade a justa desse TCU era em outro sentido, e que você, se tivesse ido no site do TCU, procurado aquele acordo, conferido se aquilo de fato é o que dizia aquele acordo, se aquele acordo até, de fato, se ele existe, você pode ser punido. Porque você cometeu um erro grosseiro por não ter tomado essa diligência. Né? Esse é o ponto que a gente coloca. Até o Rafa falou um ponto, e eu aproveito aqui até para fazer um convite a todos vocês, que o elemento humano não é eliminado. Você não vai deixar de conhecer de licitação e contrato porque você tem a inteligência artificial. E aí eu gostei muito da expressão que o Gustavo usou. É um assistente virtual. É um assistente. Ele não toma o seu lugar. Né? Então, isso é muito importante para você que toma decisões aí na administração pública em matéria de licitação e contrato. Tenha cautelas. Não confie cegamente nessa tal dessa inteligência artificial. Quero aproveitar para pedir a você que nos acompanha para, inclusive, estar conosco se qualificando em matéria de licitação e contrato. E aí já te peço, está inscrito no nosso canal? Se inscreve. A gente aqui sempre tem conteúdo de excelência nesses temas de contratação pública. Ativa o sininho, porque publicando você vai ser notificado. Além disso, está gostando desse episódio? Deixa a sua curtida e compartilha com seus colegas. Você fazendo isso vai nos ajudar a fazer com que o conhecimento de licitação e contrato reverbere. Esse é o nosso propósito. Além disso, aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar a nossa programação de cursos, de capacitação para o ano que vem. Assim como você pode entrar em contato com a nossa equipe para uma capacitação mais direcionada para o seu órgão, sobre todos os temas na área de licitação e contrato, inclusive sobre o uso de inteligência artificial, o uso dessas ferramentas para que você possa aí elaborar os seus artefatos. Conta com a gente que o Portal LC tem essa vocação de trazer conteúdo de qualidade e de qualificar, capacitar agentes públicos na área de licitação e contrato. Quero, por último, convidar você a nos seguir nas redes sociais, especialmente no Instagram, que é
@portal_lec. Fazendo isso, tenho certeza, você terá muito conteúdo de qualidade para trabalhar com mais segurança, inclusive para lidar com essas tais ferramentas de assistência virtual. Falada da responsabilização, e aí a gente pode então aqui dizer, até pela fala do Rafa em relação ao prompt, é que eu posso ter um assistente virtual de consulta, como eu posso ter aquele que vai me ajudar a elaborar documentos. O Gustavo já nos deu uma palhinha sobre a Chief AI, que é uma ferramenta muito mais de consulta. Sim. Se você pudesse nos falar melhor sobre ela, por favor, claro. Amigo. E qual é essa proposta? Tenho dúvida, questiono. Isso. Contando a história dela, vai ficar claro para que ela serve. Né? Quando nós fizemos esses protótipos de uso de inteligência artificial no âmbito de licitações, nós conectamos a IA com um banco de dados que está sob nossa curadoria, com esses milhares de precedentes e entendimentos sobre licitações e contratos. E eu logo percebi, e foi aí que nós decidimos fazer uma spin-off do escritório e criar uma startup, que os advogados do escritório, que são especializados em licitação, eles recorriam à ferramenta antes de realizar qualquer novo trabalho. Ou seja, assim como, vamos supor, né, fazendo essa analogia novamente, o engenheiro ele pode fazer o cálculo e eventualmente ele vai fazer na calculadora para confirmar, ou ele vai fazer na calculadora e depois eventualmente confirmar de alguma outra maneira, eu percebi que os operadores do direito ali, os advogados, estavam se recorrendo à ferramenta para ou validar ou mesmo pesquisar linhas de raciocínio, de entendimento sobre licitação pública e contrato. Então, a nossa ferramenta, que é a Chief AI, ela tem essa característica de ser um assistente virtual em âmbito consultivo. Ela serve basicamente em duas linhas. Ou no modo oráculo, você não sabe a resposta, né? Você tem uma dúvida, a situação aqui é essa, né? E aí tem a questão do prompt. Quanto mais contexto você trouxer, melhor. Né? Quanto mais detalhada a sua situação, a sua pergunta, melhor o resultado, melhor a resposta. Né? E você traz essa situação e quer saber qual é a resposta. Ou no modo advogado, por assim dizer. Né? Que você descreve um contexto, uma situação e dá uma ordem para que ela defenda determinado ponto de vista. Entendi. Trazer uma tese que seja defensável ao seu cliente. Exatamente. Né? Na advocacia você vai ter esses momentos em que, olha, eu não vou perguntar à ferramenta o que ela pensa sobre o assunto. Eu quero que ela me ajude a defender uma tese nessa linha aqui, para essas contrarrazões ao recurso administrativo. Né? E aí, quando nós vimos que ela estava sendo utilizada internamente, né, percebemos que havia um potencial e criamos uma startup. E hoje a gente faz o licenciamento dela, né? O licenciamento do software as a service. E aí eu estou usando, então, uma ferramenta muito mais para, primeiro, consulta. Sim. E até para me ajudar na elaboração de teses, mas muito mais uma tese de defesa de um certo entendimento. Por enquanto... Não necessariamente, Rafael, porque veja, logo a gente percebeu também dois públicos distintos. O público da iniciativa privada, vamos dizer assim, os advogados, os empreendedores que têm acesso à nossa ferramenta e aí utilizam, sim, muitas vezes nesse sentido, né, de uma defesa, mas os agentes públicos, né, que utilizam a ferramenta, e são muitos hoje que utilizam, muitas vezes durante a criação de algum artefato também. Entendi. Então, a nossa ferramenta ela ainda não, você não aperta lá, né? Criar um edital e ela gera um arquivo, né, editável com o edital, ela ainda não faz isso. Mas pode ser que durante a confecção de um ETP ou de um TR surja uma dúvida ali. E você vai lá e aí, se socorrer. Naturalmente, você pode até, né, pegar um contexto do documento, coloca ali uma dúvida sobre, né, qual vai ser a justificativa para o não parcelamento dessa contratação, né, ou quais são as melhores práticas aqui para eu exigir as amostras dos meus licitantes. Ela vai te dar esse conteúdo para que você daí transponha, né, para dentro do processo. Agora, Rafa, eu tenho ouvido muito falar que muita gente consegue aí em outras plataformas fazer, por exemplo, um ETP. Pedir ali, olha, faça um estudo técnico preliminar e você tem até trabalhado nesse sentido. Se você pudesse falar um pouco para a gente dessa experiência
do uso dessas ferramentas para a elaboração do artefato. Ou seja, você dá um comando para que ele faça um artefato. Isso é possível? Sim, é possível, só que não é tão simples quanto a grande maioria das pessoas imagina, né? Hoje, talvez. Talvez hoje, vai ficar cada vez mais... Com certeza, não tenho dúvidas disso, meu amigo. Não tenho dúvidas. Hoje, quando eu ministro os cursos, é interessante porque eu vou lá, eu fico horas ensinando o aluno o que é o ETP, quais são os elementos do ETP, quais aqueles que oferecem, que necessitam de maior cuidado e tal. Ensino a fazer os prompts adequados e o primeiro prompt que o aluno quer fazer é assim: elabora o ETP para mim. Esse é batata isso nos cursos, né? Mas isso é muito natural. Né? É natural. Eu falo, gente, as pessoas... Na verdade, o sonho é esse. Sobretudo o ETP. Sobretudo o ETP, que ninguém gosta de fazer esse danado. Né? O sonho é esse. E aí, é sempre um momento de descontração. Só que é o seguinte, Rafa, a ferramenta, ela economiza muito tempo. E aumenta muito a qualidade, aumenta de maneira exponencial. A gente consegue mostrar para os alunos que tem aspectos que eles nunca pararam para pensar no momento de elaborar um estudo técnico preliminar ou na hora de elaborar um termo de referência. Porque antes, né, a grande maioria não elaborava estudo técnico preliminar nenhum, já ia direto termo de referência, projeto básico. Então, chegava lá e qual é o comum até hoje, né? Pegar o edital anterior, pegar a licitação anterior do próprio órgão ou do órgão vizinho, copiar e colar. E aí, a ferramenta me ajuda até a avaliar se isso está certo ou se não está, se aquela escolha está sendo boa ou não. Olha, se eu pegar um termo de referência qualquer e fizer o upload para a ferramenta, assim, olha, eu estou querendo contratar um objeto semelhante a esse daqui. Na minha situação é essa, essa e essa. Existem outras opções além dessa? Bom, se a ferramenta é uma ferramenta crua, né, uma ferramenta geral, ela vai dar uma resposta geral. À medida que eu vou treinando, como essa da Chif, à medida que eu vou treinando, ela vai ser mais específica e vai dizer para mim, assim, olha, tem essa solução, tem essa solução e tem essa solução. Por exemplo, a dedicação de mão de obra ou contratação por escopo. Se eu fizer essa pergunta na ferramenta geral, dificilmente ela me traz essa comparação mais precisa. Isso. Agora, se eu vou treinando, se eu vou utilizando, se eu vou trazendo acórdão sobre o tema, opinião jurídica sobre o tema, opinião de especialista sobre o tema, peraí, agora eu estou entendendo quais são os problemas de um e de outro, quais são as possibilidades de acordo com o seu caso concreto. Por quê? Porque o seu caso é diferente do meu. Sim. Então, as opções podem ser totalmente distintas. Copiar pode ser uma péssima escolha ou pode ser ótima. E a ferramenta pode chegar para você e falar assim, não, essa escolha que você fez, de fato, é uma escolha interessante, considerando que você não tem tempo para desenvolver nada novo, considerando que é uma solução que já deu certo em outros lugares e que vai resolver o teu problema nesse momento. Então, assim, as opções são as mais diversas possíveis. A ferramenta hoje não gera um ETP de cara, pelo menos um ETP de qualidade. Gera um ETP ruim, um TR ruim. Uhum. Mas se eu pego um modelo, coloco ali e digo, vamos trabalhar de acordo com esse modelo, com esse contexto, que eu tenho que saber definir o contexto, eu tenho que saber dar os comandos, eu tenho que saber fazer as perguntas corretas, aí o negócio flui. Promptizar bem o negócio. Promptizar bem, gostei do verbo. Questão de tempo, Rafael, questão de tempo. Eu acredito que no máximo 6 meses a gente já vai ter ferramentas criando esses artefatos de um modo já bem razoável. Né? Já tem. Eu fui apresentado para 2 recentemente, o pessoal me procurou e falou assim, olha, eu tenho essa ferramenta aqui que faz o ETP, faz o TR e faz o edital. E faz melhor do que o que eu já tinha visto. Então, eles já estão fazendo. Só que aí a gente tem um risco muito grande. Eu trabalho com risco, então eu olho tudo meio assim, né, com o pé atrás. O que é bom para esse tipo de situação. Perfeito. Você vai ser sempre diligente, nunca vai cometer erro grosseiro. Exato. Então, eu falei assim, olha, foi o que eu falei para ambos, né? Eu falei assim, olha, o ETP está bem redigido, mas você não trouxe os elementos necessários aqui para dizer que esse ETP
avaliou as boas opções e tomou a melhor decisão. Então, o fator humano continua sendo extremamente essencial aqui. É preciso depurar. Isso. Eu tenho um raciocínio interessante sobre isso, que é o seguinte. Não tem como você desenvolver uma inteligência artificial aplicada, no nosso caso aqui, licitações e contratos, sem você ter duas pontas de especialistas. O especialista tecnológico, Sim. que é o desenvolvedor, o cara que entende, sabe como aquilo funciona, Sim. sabe como é que o algoritmo precisa ser desenhado, sabe quando que ele precisa recorrer ao banco de dados, como que ele vai avaliar aquela resposta, vai dar uma nota, isso vai passar, vai devolver, vai passar mais de uma vez na IA, etc. E da outra ponta, o analista, especialista em licitações. Você pode ter o melhor desenvolvedor que for, ele não vai conseguir criar um bom ETP, porque ele não sabe quais são os conceitos e os fundamentos que levam você, por exemplo, fazer ou não fazer um parcelamento da contratação. Ele não sabe qual é o conceito jurídico de um Perfeito. Levantamento de mercado. Perfeito. Ele não sabe quais são os critérios que o TCU e a legislação estabelece para uma pesquisa de mercado. Então, precisa ter uma sincronia grande. E é isso que, na minha percepção, né, é o momento que nós estamos vivendo com essas iniciativas todas, que leva à crença de que 2025 vai ser o grande ano das IAs generativas aplicadas aqui ao nosso universo das contratações Sobretudo públicas. Por essas especializações, por esses assistentes especializados que estão sendo cada vez mais criados, essas IAs especializadas. Perfeitamente. O que eu percebo bem na fala de vocês é que, tipo assim, esses documentos eles podem ser criados. Se eu mandar lá, ele vai criar. Só que não vai ser um bom documento. Ele não vai ter aderência à realidade porque a IA tem suas deficiências. E que possível, como tudo que a gente falou aqui até agora, gente, é que seja desenvolvido. Né? E pelo que vocês falam, é uma questão só de tempo. Só uma questão de tempo. A qualidade, ela hoje depende muito do operador. Né? Então, você tem um professor especializado que sabe como desenhar os prompts, né? Como escrever, tem até a expressão engenharia de prompt, sabe como lidar e perguntar e vai conseguir gerar um bom artefato. Sim. Mesmo hoje. Né? E você tem a questão dos sistemas. Então, se o sistema da IA ele não é um sistema especializado, não tem acesso a esse conteúdo, que é um conteúdo específico da nossa área, você vai ter dificuldades. Ou você vai ter que alimentar. Né? E aí, novamente, volta para o próprio operador ter conhecimento sobre como alimentar para poder ter bons resultados. Perfeito. Mas no futuro, e o futuro breve, na minha percepção, nós vamos ter sistemas cada vez mais especializados e completos, né? E operadores mais capacitados, né? que, como resultado, vão gerar esses documentos até com uma qualidade superior ao que a gente vê hoje. Porque o que a gente vê hoje é muito copia e cola. Né? O sujeito pega o ETP do vizinho, muda o nome, muda uma outra palavra e também... Eu vou aproveitar, Gustavo, até que você fez uma pergunta que muita gente diz assim, não, mas o meu medo é pegar ali, pedir para ele fazer um ETP e depois outro órgão for pedir para fazer e sair um igual. E é muito interessante porque hoje a gente já faz isso sem a ajuda do assistente virtual. Mas ainda assim, dizem que ela não repete. É verdade? Não. Se eu pedir lá no meu prompt, olha, eu quero fazer um ETP para tal objeto. Outra for lá nesse mesmo assistente virtual, eu quero fazer para o mesmo objeto. Ele não vai dar o mesmo ETP. Vai vir um texto diferente. É isso mesmo? É quase igual. Dependendo da situação, ela vai... É diferente, mas é parecido. Exatamente. Muda uma palavra ou outra, coloca um sinônimo, reduz o tamanho de um parágrafo, aumenta em outro lugar e tal. Então, eu faço esse exercício em sala com os alunos, cada um recebe uma resposta diferente, usando exatamente o mesmo prompt. Mas é uma resposta diferente dentro de um contexto exatamente igual, na grande maioria das vezes. O que diferencia? Aquele aluno que já está acostumado a usar a ferramenta e já tem um viés ali dentro daquela ferramenta, ela dá para ele uma resposta que é diferente da dos demais. Então, aí pode ser diferente mesmo. Então, por exemplo, tem um exercício que a gente faz que é a criação do mapa de risco. Né? Então, eu peço para ela levantar o risco, dou o prompt para os alunos, eles constroem. Aqueles alunos que já usam a ferramenta nesse sentido de ETP, de TR e tal,
eu percebo que eles recebem riscos mais bem descritos, mais de acordo com a realidade de uma contratação pública. Aqueles alunos que acabaram de fazer o login, que criaram a conta ali, eles estão mais generalistas, entendeu? Porque a ferramenta não conhece ainda o objetivo daquela pessoa, não conhece nada sobre ela, sobre a forma de agir. Então, não é que a resposta sempre vai ser igual ou sempre vai ser diferente. Depende um pouco, mas em tese a resposta muda, mas muda sem mudar o resultado final, digamos assim. A essência é a mesma. Né? A essência é a mesma, exatamente. Exatamente. O conteúdo é o mesmo, só que com uma variação, inclusive, às vezes só vocabular mesmo. Vocabular. Isso no mesmo prompt, né? Porque conforme você óbvio, vai alterando, óbvio. Sim. Aí você vai tendo resultados diferentes. Inclusive, sobre isso, tem uma discussão muito... Desculpa, Rafa, só para... O que você colocava é que se você já tem o seu assistente virtual, a sua IA, melhor treinada, ela tem uma chance também de trazer uma resposta mais depurada. Sim. É isso que você repara pelo a experiência que você tem tido, especialmente em sala de aula. Com certeza, com certeza. Ela já passa a trazer textos no formato que mais me agrada. Ela já passa a dar respostas mais assertivas. Então, não fica... por exemplo, eu detesto o final do ChatGPT. Sempre é uma frase... assim, uma frase motivacional, alguma coisa. Eu odeio isso, né? Então eu treino para que ela não me traga esse tipo de frase no final. É inútil. Essas são aquelas que a gente percebe que são feitas pelo ChatGPT. Ela já tem ali a sua assinatura no final. Né? Agora, tem muita resposta que a gente já não percebe mais. Isso. É feita pelo ChatGPT. Isso. Eu mostrei uma para minha esposa um dia desses, rapaz, que eu falei assim, eu consegui escrever um prompt tão fechado que eu peguei e mostrei para ela um texto que eu escrevi sem uso de nenhuma inteligência, e um que a IA escreveu como sendo eu. Então, ela entende a minha forma de escrever, ela entende tudo. E 2 assuntos totalmente diferentes. E aí eu dei para minha esposa e falei, qual foi feito por inteligência artificial? Ela não conseguiu identificar. Ela falou assim, os 2 foram escritos por você e eu tenho certeza absoluta. Eu falei, não foi. Esse daqui foi feito por IA. Então, a ferramenta, se você souber comandar, a ferramenta te ajuda a ter um ganho de escala absurdo. Entendi. Só que aí temos um problema, tá, Rafa? Tô falando mais do que você. Como diz o querido professor Anderson Pedro, o problema existe, mas tem a solução. Mas o problema é que a solução tem seus problemas. Gera outros problemas, exatamente. A gente tem um problema que é a questão da propriedade intelectual, né? Então, assim, na contratação pública eu não vejo isso como um fator dificultador, né? Porque tudo é público, né? Sim. Mas para produção de texto, para elaboração de uma nota técnica até... Então, a gente tem que ter cuidado quando a ferramenta traz a resposta. Muitas vezes ela está trazendo uma resposta que já foi produzida por alguém, aquilo ali. Sim. E aí, se a gente não tiver cuidado, a gente coloca como se fosse um texto nosso. Voltamos àquele problema que o Gustavo colocava de ela não trazer as referências. Isso. Muitas vezes. É um problema grave que precisa ser endereçado. Ou seja, alguém toma uma ideia acadêmica, digamos assim, né? Uma interpretação, por exemplo, e aqui para falar daquilo no qual eu milito, interpretação que foi dada e a pessoa bota no ChatGPT, o ChatGPT suga, não diz, olha, quem criou aquilo foi o professor Gustavo Schaefer, e resultado é que aquela pessoa vai ter aquela ideia como se fosse dela, sem fazer a devida referência. Isso. Sim, isso de fato é um problema. Em 2022, eu escrevi que o PCA era obrigatório. Continuo pensando isso até hoje, né? Desde a primeira vez que eu li a lei, eu pensei, bom, o PCA é obrigatório por aspectos que eu não vou entrar aqui. E aí escrevi sobre isso. Se eu pego esse texto e coloco na internet e a ferramenta em algum momento tem acesso a esse texto, e a pessoa vai lá e escreve assim, o PCA é obrigatório ou não? Faz uma pergunta aberta, né? A ferramenta pode trazer a letra fria da lei,
Se ela já estiver bem esperta, ela pode trazer a letra fria, o artigo correto, dizer assim, olha, quando for o caso, né, esse e tal. Ou ela pode capturar aquele meu texto ali e falar assim, olha, a lei fala que é obrigatório, mas doutrinadores dizem que não é. Ou ela pode dizer o seguinte, não é. Ou pode dizer que é. Ou pode dizer, ou pode dizer que fala que é obrigatório, isso que eu... e sem dizer, segundo o professor Rafael Mota... Exatamente. E aí, quando ela disser que é obrigatório, ela pode trazer exatamente o mesmo argumento, o argumento que você coloca. Mas sem citar o meu nome. Perfeito. E aí, qual é o problema? No fundo, usemos com moderação. Com certeza. Com a devida cautela. Não coloque toda... a responsabilidade, toda a qualidade daquilo que você faz à conta, adorei o que o Dr. Gustavo falou, do assistente virtual, porque ele é só um assistente. A responsabilidade por tudo que está sendo feito é sua, e sua participação também é fundamental para a qualidade do processo. Seria isso. E aí, você está convencido, Rafa? Estou convencido, vou começar a usar. Como eu contava aqui, gente, que a única vez que eu consultei o ChatGPT, não foi nem eu que consultei. Eu dizia aos meninos que eu adoro letra de música e que me envolvi numa discussão com alguns colegas que eu achava que Gonzaguinha era um compositor que, se tivesse continuado a viver, teria sido uma graça para todos nós, só pelo pouco tempo de vida que ele teve, o tanto de coisa maravilhosa que ele produziu. E eu dizia que ele chegaria ao nível de um Chico Buarque, de um Caetano Veloso, e meus amigos diziam que não. E um deles tomou a curiosidade de perguntar ao ChatGPT. Depois ele mandou o print do ChatGPT, o ChatGPT me dizendo, né, que sim, que Gonzaguinha era naquele nível. Então ele me deu uma boa resposta. Mas eu nunca usei, realmente nunca usei. Não tive. Eu estava esse ano fazendo minha tese de doutorado e por isso não podia, como você bem disse, não podia consultar para esse tipo de coisa. Mas eu agora vou me dedicar. Estou convencido de que é uma grande ferramenta. Sempre estive e por isso até chamei vocês aqui, que são dois especialistas e que deram um show. Só tenho a agradecer a vocês, meu amigo. Você queria fazer alguma colocação? Por favor, pode fazer e já pode fazer sua consideração final. Perfeito. Né? Vocês devem ter percebido aí bastante... Eu sou entusiasmado com esse assunto. Né? Eu acredito... Isso é importante. Eu acredito que essas ferramentas, elas, evidentemente, apesar dos seus riscos, elas vêm para trazer uma era, né, de maior prosperidade e de maior qualidade e de produtividade no que a gente faz. Perfeito. Né? Eu ia dizer que eu tinha um palpite, Rafael, do porquê que você ainda não usa a IA. E é bem curioso isso, para terminar aqui minha participação. Por favor. Nos Estados Unidos, eles já fizeram uma série de estudos empíricos sobre o impacto do uso da inteligência artificial nas ciências sociais e especialmente no direito, né? Nas profissões intelectualizadas. E eles chegaram a 3 conclusões. A primeira, o uso da inteligência artificial traz mais celeridade para as atividades intelectuais. Então, você termina mais rápido o que você começou. Né? Em segundo lugar, ela aumenta a probabilidade de você terminar o que você começou, o que é curioso, né? Não é tão intuitivo assim, mas eles perceberam que quem usa IA termina mais as coisas que começou. É mais resolutivo, né? Exato. É mais, você não deixa pela metade, né? E faz sentido pensar nisso, né? Por quê? Mas a terceira, ela diz respeito a um aumento na qualidade do trabalho intelectual. E aqui vai meu palpite. E isso é muito interessante de ver, porque a IA generativa é uma ferramenta redutora de assimetrias técnicas. Ela é mais útil para aquele sujeito que não é especialista. Entendi. Eles mostraram, né, nas pesquisas empíricas, que o uso da IA generativa por um profissional mediano, um profissional, né, ali da média, pode aumentar em mais de 40%, em média, a qualidade do que ele faz. Já o especialista, aquele cara acima da média, ele também aumenta a qualidade do que ele faz, mas aumenta num percentual menor. Entendi. Né? Então, né, esse era o meu palpite, no caso, você é especialista em licitações, o que eu quero dizer, quando você usar uma IA, talvez ela não vá trazer aquela
revolução em termos de qualidade do que você faria, porque você já tem um amplo conhecimento. Você já conhece as linhas de entendimento da jurisprudência, etc. Agora imagine aquele sujeito que está começando. Né? O sujeito passou no concurso, começou agora, caiu dentro de um... Né? Virou agente de contratação, virou pregoeiro, e ele não conhece o tema, e ele passa a usar uma IA especializada em licitações, que vai trazer todo um conteúdo que ele dificilmente teria acesso de um modo rápido, né? Esse apoio que ele recebe vai aumentar a qualidade técnica que ele tem. Eu agradeço até a colocação e tenho certeza que vai me ajudar muito. Eu até coloco, gente, não usei, mas é por falta de tempo, que você tem que parar, tem tudo isso que vocês falaram aqui, né? Você tem que se preparar para saber usar a IA. Sim. Mas, assim, sou totalmente a favor, não uso, mas a instituição na qual eu trabalho, especialmente a Advocacia Geral da União, usa bastante para fazer triagem de processo e nós temos tido resultados maravilhosos em relação a isso. Então, só para registrar, amigo, que não é algo que eu seja contra, é muito mais mesmo uma falta de tempo para me dedicar, para me preparar para usar. E eu acho que esse é o ponto que a gente pode tirar desse episódio, das lições que vocês trouxeram. É muito útil, mas a gente precisa se preparar, inclusive para preparar a própria IA, para que ela tenha aí esse aprendizado. Você, meu irmãozinho. Não, pegando o gancho aqui no que você falou, Rafa, primeiramente queria agradecer novamente o convite, achei sensacional esse episódio, mas já pegando o gancho, essa parte da educação, do tempo para se preparar. Recentemente eu estava num congresso e uma pessoa da área de tecnologia chegou para mim e falou assim, nossa, eu estou impressionada com tudo que você falou, porque eu pensei que eu sabia usar a ferramenta que eu já uso há muito tempo e agora eu estou vendo que tem um potencial muito maior desde que eu saiba utilizar. Então vou me dedicar mais a aprender. E aí, isso que o Gustavo falou, achei sensacional. Depois você me passa a pesquisa que eu quero passar a usar divulgar também. com os espectadores aqui. Sim. Eu achei sensacional. Porque, se você tiver o link, eu coloco aqui na descrição do vídeo, gente, para vocês acessarem. Obrigado, Gustavo. Nós que atuamos no meio há muito tempo, nós sabemos que a qualidade dos artefatos que a gente produz é bem baixa, na grande maioria das vezes. E isso gera o quê? Contratações de qualidade bastante duvidosa, que gera custo para o nosso país, um custo que a gente não quer arcar. Então, o uso da ferramenta de inteligência artificial é inevitável e é essencial para a gente ter um ganho de produtividade e um ganho de qualidade no próximo ano e nos próximos, mas um ganho que eu nem consigo mensurar hoje, tamanho, tanto o quanto eu acredito na IA. Então é isso, novamente parabenizá-lo pela condução, sempre sensacional aqui, e o Reverbere, que é um podcast que eu acompanho sempre, ouvindo quando eu passei com meu cachorro e quando eu vou correr. Que coisa boa. Então você é um Reverbere. Demais. Conheço quase todos os episódios. Que coisa boa. Gustavão, obrigado, cara. Mais uma também vez. Aqui meu agradecimento, obrigado. Rafael Mota, Rafael Sérgio, felicidade de estar aqui com vocês hoje, poder falar um pouquinho sobre esse nosso assunto, me colocar aqui totalmente à disposição, né, para novas oportunidades, parabenizar pelo trabalho. A gente sabe o quanto é difícil, né, manter uma iniciativa de comunicação consistente. Agora, 49 episódios, exato. Parabéns, isso é todos uma de licitação. Uma conquista, legal. Obrigado. Valeu. E eu peço a vocês até que o Portal LC está aberto, inclusive para publicações de artigos que vocês tenham sobre esse tema, porque, como vocês disseram, é um tema do futuro e a gente está só começando. Então, estamos sempre abertos para que 2 profissionais do gabarito de vocês possam contribuir e o Portal LC se presta a ser um canal nesse sentido. Estejam à vontade. Gratidão. Obrigado. E muito obrigado a você, da nossa audiência maravilhosa. Obrigado por ter estado conosco. Da lição que a gente viu aqui é que vamos nos dedicar a aprender mais sobre inteligência artificial. Fique atento sobre toda a nossa programação, que nós sim
trataremos esse tema nos mais diversos meios que nós temos, live, cursos e aqui no Reverbere. Teremos outras oportunidades de falar sobre inteligência artificial e sempre falando sobre licitação e contrato. Não deixe de dar sua curtida, de compartilhar, fazendo com que o conhecimento reverbere. Até o próximo episódio. Forte abraço.